Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 1º de dezembro, segunda-feira da primeira semana do Advento. Feliz Ano Novo para você. Nós já viramos o nosso ano litúrgico. Do sábado para domingo, nós iniciamos o primeiro domingo do Advento. Ontem nós acendemos a primeira vela do Advento. Olha que bacana! E assim nós vamos acendendo as velas daqui para frente. Cada vela acesa, ela é um tempo novo para nós. Cada vez que nós acendemos uma vela da coroa do Advento, é Jesus que se renova, que reacende a fé no nosso coração. É Jesus que vem nos fazer companhia. Nós estamos aí há 25 dias do Natal. 25 dias que Jesus vai nascer. Será que ele vai encontrar morada na minha e na sua casa? Será que a Sagrada Família, que já está começando a se preparar para ir para Belém, Maria, que já está completando o seu 9º mês de gravidez, será que eles vão ter a oportunidade de encontrar um abrigo e que esse abrigo seja a minha, a sua casa, o meu e o seu coração? Vamos refletir sobre isso hoje? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize-o a sua palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E diga a meu escravo, faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus aproveita a fé desse oficial romano para explicar para as pessoas que estavam em torno dele e provavelmente assistiram tudo o que aconteceu, para dizer que nem todos que são convidados, nem todo mundo, todos foram convidados, mas nem todos se sentarão à mesa. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não faz. Todos somos convidados a participar da ceia do Senhor. Quando o padre ergue a hóstia no altar e fala: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o que a gente fala? Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dize a sua palavra e eu serei curada, e eu serei libertada. Dize uma só palavra e minha alma será salva. Dize uma só palavra, Jesus. Só uma palavra basta, e eu serei totalmente tua. Senhor, eu não sou digna. Ninguém é digno de receber o Senhor. Ninguém. Esse oficial romano também não era digno de receber o Senhor. Mas Jesus, ali, ele encontrou a fé que ele não tinha visto no meio de todos aqueles fariseus, aqueles judeus, aquele povo que era a menina dos olhos de Deus. Naquele oficial romano, aquele homem pagão. Ele não pertencia a nenhuma tribo, né?
daquele povo que foi separado, que Deus separou lá no deserto e veio andando, andando para poder chegar na terra prometida. Não, mas ele creu. Ele viu que Jesus podia curar. Ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, mesmo sem seguir aquela religião, né? Religião que eu falo, né? Ele não fazia parte das ovelhas, do redil de Jesus, mas ele veio. É como aquela mulher também que foi falar com Jesus: Senhor, a minha filhinha está sofrendo, né? Vai curá-la. E Jesus fala assim: mas eu primeiro preciso estar aqui. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os pagãos ainda não podem receber, ou ainda não estão preparados para receber a minha palavra, a minha visita. Vamos dizer que Jesus falou isso para aquela mulher cananeia. E Jesus falou assim, né? Ela falou assim: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas. Então eu estou aqui implorando só uma migalha sua. A minha filha está sofrendo. E aí Jesus pegou e falou: vai, a sua filha já foi curada. E ela também não fazia parte daquele povo separado. Ela não fazia parte. Mas Jesus, como eu falei, ele não faz acepção de pessoas. Jesus quer que todos, católicos, evangélicos, budistas, todos possam se sentar à mesa com ele. Porque Jesus, gente, ele olha, ele sabe, ele vê o coração de cada um. Não são palavras, não são gestos, não são atitudes que vão nos levar para o céu. É claro que isso também ajuda, mas muito mais do que isso é a nossa fé em Jesus. Eu vou à missa, eu rezo, eu sirvo ao Senhor por causa de quê? Só para cumprir um preceito? Aí eu vou à missa porque eu tenho que ir à missa. Tá, tem que ir à missa. Mas o que muda na sua vida quando você vai à missa? Essa é a pergunta. O que muda na minha vida quando eu estou a serviço do Senhor? Quando eu escuto o chamado do Senhor? O que muda na minha vida? Se a minha vida não muda, então eu estou perdendo meu tempo. O que Jesus quer de nós? Ele quer mudança de vida. Esse oficial romano acreditou que Jesus podia curar o seu empregado. Ele não estava pedindo para curar a filha, a esposa, o pai e a mãe. Ele estava pedindo para curar um empregado, sinal de que esse homem era um homem bom. Ele se preocupava com as pessoas, né? Era só um empregado. E daí? Será que todo patrão que nós temos por aí, que nós conhecemos, ele se preocupa com seus empregados? Claro que não. Claro que não. O patrão só quer saber de ganhar. Uma empresa grande, uma empresa que tem aí 1000 empregados. Você acha que o dono daquela empresa, o dono vai ficar preocupado? Peraí, mas cadê o seu José Antônio que não veio trabalhar essa semana? Ele está afastado, ele está de atestado porque ele pegou dengue, ele está com Covid. Será que esse patrão vai buscar o Santíssimo, vai rezar por ele? Senhor, eu estou aqui pedindo por aquele meu empregado, é um dos meus empregados. Tomara que tenha patrões assim, né? Preocupados com a saúde dos seus empregados, com o bem-estar deles, né? Com o que eles ganham, se que eles ganham o suficiente a poder manter sua família, para não explorar, né, os seus empregados, porque o que a gente mais vê hoje são empresas explorando os seus empregados. Será? Esse oficial romano, ele estava preocupado com o seu empregado. Ele não tinha só um empregado, não. Ele não tinha. Ele está dizendo aqui, eu falo com os meus subordinados. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. Soldados, era um quartel-general. Eram muitos, mas um caiu doente. E ele se preocupou com esse um. Tanto é que ele foi lá em Cafarnaum, pedir a Jesus, suplicando. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele suplicando. Só isso bastou para que o empregado dele ficasse curado.
Só isso bastou. Gente, às vezes a gente não precisa fazer muito pelos outros, não. Não precisa de fazer tanta coisa, né? E a pé daqui, lá em Aparecida, só. Não. A gente pode fazer, e esses sacrifícios são bem vistos por Deus? Claro que são. Eu estou dizendo que nosso Deus é um Deus simples. Quando a gente ama, quando a gente abre o nosso coração, Deus cura, Deus faz a obra. Mas a primeira coisa que tem que acontecer é eu abrir o meu coração para Jesus. Se eu não abrir o meu coração, eu posso ir a pé daqui a Aparecida 10 vezes, que Deus não vai fazer o milagre acontecer. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. É isso que Jesus viu no coração desse oficial romano. E esse evangelho, se a gente fosse continuar, ele ia falar: eu nunca vi tamanha fé. E aí ele vai falar: pode ir, o seu empregado está curado. Não precisou de Jesus ir lá na casa do oficial romano. O empregado ficou curado somente pela fé daquele homem, que não era um parente dele. Isso tem que ficar bem claro, não era um parente. Ele não... O outro oficial romano, né, que foi lá pedir pela sua menina, né, que falou com Jesus: Jesus, vem depressa, minha filha está morrendo. Aí Jesus foi, no meio do caminho encontrou com a hemorroísa, mas ele foi. Quando ele chegou lá, Talita, cum, menina, levanta-te. E a menina se levantou. O homem foi porque era a filha dele estava de cama. Mas esse daqui foi porque o empregado estava de cama. Olha o amor desse homem, o carinho dele com os seus subordinados, com os seus, né, que estavam em volta dele. É isso, gente, que tem que ficar para nós hoje. Qual a mensagem que fica para nós? Será que nós também rezamos pelos nossos patrões? Você que trabalha numa empresa grande, que tem muitos amigos, muitos colegas de trabalho, que a empresa é realmente muito grande, você reza para o seu chefe? Para o dono da sua empresa, ou você fica maldizendo ela? É uma miséria, é isso, é aquilo, que saco, que eu não aguento mais. Reza tanto pedindo emprego, quando consegue fica, né, maldizendo o emprego. Você tem que abençoar o seu local de trabalho, abençoar quem te dá emprego. É isso, gente. Eu já trabalhei muitos anos de carteira assinada, muitos. O último que eu trabalhei, no final da vida dele, eu tratava o meu patrão como já uma pessoa querida demais minha, que eu ajudei a cuidar dele quando ele estava internado no hospital. Rezei muito por ele e rezo por ele toda a missa, pela alma dele. Rezar pelas pessoas. Quem são essas pessoas? As pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Amém? Que nós possamos hoje ser como esse oficial romano, que foi ao encontro de Jesus rezar por uma pessoa que era só o seu empregado. Reze pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Reza pelos seus inimigos também, né? É isso que Jesus quer. Rezar só pelos que me amam é fácil. Agora, rezar por aqueles que não me amam, que me odeiam, isso é difícil. Isso é muito difícil. Amém? Estamos aí iniciando um novo ano litúrgico, né? O advento, ao que há de vir, e vamos aí, na expectativa de Jesus que vai nascer já, preparar o nosso coração para o novo que está chegando. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Jesus já está chegando, hein? Daqui a pouco já é Natal. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.